Aí, gente boa, nós vamos conversar dessa vez um pouquinho sobre uma pergunta que algumas pessoas me fazem pessoalmente, também através aí da mídia social, se os nossos candidatos à presidência, eles são pessoas cristãs. Levando em consideração que um deles apareceu um vídeo sendo batizado, ao que me parece no Rio Jordão, e um outro apareceu aí recebendo oração de pastores, né? E um outro também tendo pastores orando por eles. Então as pessoas me perguntam, são esses candidatos cristãos? Se você pensar em termos de média da sociedade brasileira, a gente até seria tentado a dizer que eles são, porque a média da população brasileira se tornou cristã na concepção que a gente tem aí mediana da sociedade brasileira à medida que eles frequentam a igreja, praticam um determinado rito chamado cristão, defende alguns valores que são chamados cristãos. Agora, se olharmos para a palavra de Deus, ambos candidatos estão muito longe daquilo que se afirma ser um cristão. A primeira vez que essa palavra cristão aparece na palavra de Deus, ela aparece no livro de Atos, no capítulo 11, no verso 26. Eis que chegaram esses que transtornam o mundo, os cristãos. E eles transtornavam o mundo justamente porque eles estavam quebrando um paradigma existente naquele momento, naquela época. Eles estavam rompendo com os rituais judaicos e se negando a se curvar ao César romano. Então, por isso eles transtornavam o mundo, porque eles tinham agora uma proposta de vida mais comunitária, uma proposta de vida voltada para a comunhão e para a ajuda mútua um ao outro. Eles tinham uma proposta de vida absolutamente nova para aquele momento. E para uma pessoa ser um cristão naquele processo, segundo os evangelhos e segundo Jesus, eles teriam que passar por um processo novo e diferente. Primeiro, eles teriam que ter uma revelação de Deus, porque para você se tornar um cristão, você precisa compreender de fato quem é Deus, e isso não depende da razão, não depende da ciência, não depende de absolutamente nada. Por mais inteligente que você seja, se Cristo não se revelar a você, não há nenhuma possibilidade de você ser um cristão. É por isso que Pedro, quando estava naquele momento de encontro com Jesus, em que Jesus, saindo de um encontro com os fariseus, pergunta aos discípulos se eles eram, o que o povo pensava deles. E os discípulos responderam, eles pensam que você é Elias, que você é João Batista, que você é Jeremias, que você é Moisés. Então Jesus, voltando-se para eles, diz, e vós o que dizeis que eu sou? Nenhum deles respondeu, somente um respondeu e foi Pedro. Pedro disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias. E então Jesus, olhando para ele, disse assim para ele, isso não foi carne nem sangue que o revelasses, mas foi o próprio Espírito de Deus, é o próprio Pai que o revelasse. Então, esse é o primeiro passo. Se você de fato quer ser um cristão, você precisa ter essa revelação. O segundo aspecto importante quando a gente entende o Evangelho como a gente sendo um cristão, é que de fato a gente precisa ter essa revelação, crer e receber a pessoa de Jesus Cristo no coração, conforme ensina João capítulo 1, verso 1:12, que diz assim, a todos que creram e receberam, foi-lhes dados o poder, creram e receberam Jesus, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. E novamente se repete essa expressão, não é carne nem sangue, mas é o próprio Pai que se revela ou que revela isto às pessoas. Então é necessário que as pessoas tenham essa revelação, que elas creiam e recebam Jesus. E um terceiro aspecto é que essas pessoas precisam nascer de novo, é um novo homem que vai sendo formado dentro do velho homem que somos nós. Então aí se caracteriza, vamos dizer assim, uma pessoa genuinamente cristã. Então não é a prática de um rito, não é a frequência de igreja, não é receber uma oração que nos torna pessoas cristãs.
esses candidatos que aí estão, como todos os outros anteriores em outras eleições, todos eles buscam essa, vamos dizer assim, essa bênção da religião, ou esse esconder-se na religião, ou essa busca da religião para terem o apoio, de um modo geral, daqueles que se afirmam cristãos. Na média, então, nós diríamos que eles estão dentro dessa média do grupo brasileiro. Eles não são santos, são homens que têm as suas propostas do ponto de vista da média da sociedade brasileira. Um deles tem uma proposta mais chegada a, vamos dizer, em alguns aspectos, chegado a uma moral cristã, e um outro, em alguns aspectos, tem uma proposta mais voltada de uma forma mais abstrata com relação ao cristianismo. Então, não se iluda. Ao votar, você vai estar votando em homens comuns, pecadores, e que eles, qualquer um deles, vão precisar de fato de arrependimento. O meu convite a você é você votar com a sua consciência cristã, é você votar com os valores que você tem dentro de você e você então dá o seu voto de forma clara e definida. Fica então a minha oração por você e a minha oração por aqueles que vão fazer esse voto no próximo dia 28, no domingo. Que o Senhor nos abençoe, que a gente tenha uma nação nova, pacificada, em paz, para a gente continuar a nossa vida e termos as possibilidades de proclamar o Evangelho nesta terra. Que Deus o abençoe.